Então vamos lá, né, meus irmãos? Vamos conversar sobre Atos, o capítulo 5. Nós vamos refletir aqui nessa manhã a partir do verso 17 ao verso 32. E nós vamos ver o testemunho dos apóstolos diante do tribunal judaico, né? O que eu estou querendo dizer com esse título? Nós vamos ver que pela segunda vez, na verdade, na mesma perícope, nos mesmos versos, nós vamos ver que os discípulos serão presos duas vezes, né? Após toda aquela história que aparece lá no capítulo 4 de Atos, do verso 1 a 21, 22, nós vamos ver o quê? Tanto Pedro quanto toda a comunidade de discípulos de Jesus testemunhando o evangelho de Jesus diante da liderança do judaísmo do primeiro século, que era o Sinédrio. Tá? E é sobre essa história que nós vamos conversar aqui nessa manhã. Então, é muito importante nós compreendermos que o testemunho, né, ele é fundamental para a espiritualidade cristã. Deus nos salvou, nos alcançou, a graça de Deus redimiu a nossa vida e Deus nos envia ao mundo agora para testemunharmos a respeito daquilo que Ele fez em nossa vida e a respeito, né, daquilo que Ele está fazendo no mundo. O nosso Deus é um Deus missionário. Ele está agindo no mundo, Ele está atuando no mundo e Ele está o quê? Conduzindo a história para o fim que Ele quer dar para a história. E nós sabemos que, na verdade, aquilo que nós poderíamos chamar de fim não é o fim, é o recomeço. Então, o testemunho é importantíssimo para o cristão. E é sobre isso que a história de Atos, em todos os capítulos, além de outros assuntos, tem a nos ensinar, né? As igrejas primitivas começaram, então, dentro daquela estrutura ali de dominação do Império Romano, a testemunhar a sua fé. Fé em quê? Que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos. E é por causa desse testemunho público que esses primeiros discípulos de Jesus, depois, né, a igreja primitiva como um todo, as igrejas primitivas, né, é por causa desse testemunho que o cristianismo ele começa o quê? A crescer ali dentro daquelas estruturas de dominação do Império Romano. Então, no primeiro momento, o cristianismo, que vai ser visto como uma seita do judaísmo, né, ele começa de uma forma bastante insignificante ali no primeiro século, na Palestina, dos tempos de Jesus, para que chega no terceiro, quarto século, ele se torne a religião oficial do Império Romano. Nós sabemos que isso aí vai ter alguns problemas, mas enfim. E para que ele seja hoje a maior religião que nós temos no mundo. Então, tudo isso, meus caros, acontece porque o Espírito Santo capacitou a igreja a testemunhar a sua fé pública. A sua fé pública em quem? Em Jesus Cristo. Então, guarde isso. A história de Atos, entre outros assuntos teológicos que nós vamos apresentar e vamos conversar aqui, que já temos dito, né, ela tem como ponto fulcral a compreensão de quê? De que aqueles discípulos de Jesus acreditaram de fato que Jesus morreu e ressuscitou. E é por causa disso que nós temos o quê? Vida. E é por causa dessa mensagem que eles foram o quê? Impelidos pelo Espírito Santo no mundo para testemunhar esse amor redentivo, esse amor gracioso, né? Esse amor que é mais forte do que a morte. Vamos ler então um texto no capítulo 5 de Atos, a partir do verso 17. Leia a palavra do Senhor, tome isso aqui para a sua vida, leia como se fosse a sua história de vida, e Deus te libertando das trevas, de você mesmo, e Deus te salvando. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 5 de Atos, a partir do verso 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora e lhes disse: Ide e apresentai-vos no templo, dizendo ao povo todas as palavras desta vida.
Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel, e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas, abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. Nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-nos ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem? Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conhecer a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus ortogou aos que lhe obedecem. Vamos orar. Peça para que Deus, por meio do Espírito Santo, ministre a palavra dele nos nossos corações nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que nesse momento que a tua igreja se reúne aqui, cativa a tua palavra, o teu Espírito venha ministrar nos nossos corações o Evangelho de Jesus Cristo, Pai. Tire todo impedimento da nossa vida e que nós possamos ser iluminados pelo Teu Espírito para compreendermos a palavra do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, então nós estamos lendo aqui de novo mais uma história em Atos, onde que os discípulos de Jesus, mais uma vez, continuaram a dar testemunho daquilo que Jesus tinha feito e daquilo que Jesus estava fazendo. Se nós pararmos para ler do verso 12 ao verso mais ou menos 16 do capítulo 5 de Atos, nós vamos ver ali o que aqueles homens estavam fazendo, impelidos e capacitados pelo Espírito Santo. O texto diz que eles continuaram a pregar, o texto diz que à sombra de Pedro, muitos enfermos eram colocados diante da sombra do apóstolo Pedro, né? E o texto diz que muitas pessoas eram libertas por causa do ensino apostólico. Então nós estamos vendo que em Atos, o tempo todo, o autor dessa história, o escritor aqui desse emaranhado de histórias, principalmente histórias que apresentam a figura de Pedro e posteriormente de Paulo, nós estamos vendo que ele mostrando como a igreja agora vai viver baseada no ensino da salvação proporcionada por Jesus Cristo. E essa igreja é impulsionada a ir ao mundo e testemunhar isso, que Cristo morreu e ressurgiu dos mortos. E é por causa dessa mensagem que essa igreja vai ser perseguida. Então, aqui em Atos, em momento nenhum nós vemos o que os apóstolos, os discípulos de Jesus, se vangloriando das suas igrejas estarem cheias, se vangloriando de terem bens, propriedades. Pelo contrário, nós vemos o que? Eles ficando felizes por serem perseguidos por causa do Evangelho de Jesus Cristo. E isso tudo tem a ver com o testemunho público da fé. Isso tudo tem a ver com a compreensão que aqueles homens e aquelas mulheres tiveram de que agora eles precisavam estar no mundo, inseridos naquela sociedade, para testemunharem algo novo naquela sociedade. Uma coisa que vocês precisam compreender comigo
que o cristianismo surge ali dentro do contexto do judaísmo, e a tradição de Israel é uma tradição monoteísta, mas a cultura greco-romana era politeísta. Os romanos acreditavam que existia um panteão com divindades. Então, quando o cristianismo surge ali, o cristianismo vai ser visto como mais uma religião ou mais um sistema de crenças dentro daquela cultura, não da cultura judaica, mas dentro da cultura greco-romana. E é interessante que os apóstolos, para mostrar a singularidade da mensagem do Evangelho, são capacitados pelo Espírito de Deus, por carismas, por dons, para realizarem atos sobrenaturais, é o que nós vamos ver ao longo de toda essa história. Para quê? Para que a mensagem deles tivesse credibilidade naquela sociedade. Então Deus levanta essa igreja e capacita essa igreja a testemunhar publicamente a fé na Trindade. E esse é o mesmo Deus, o Deus dos apóstolos é o mesmo Deus que nos capacita e nos envia ao mundo para testemunharmos publicamente também a fé no Cristo. É claro, nós não somos os apóstolos. Nós não temos os mesmos carismas, os mesmos dons que os apóstolos tinham. Ou dom apostólico, não existe isso na tradição do cristianismo protestante. Na tradição do cristianismo católico é uma outra compreensão, mas na tradição protestante, a compreensão que nós temos, então, que todos são sacerdotes e todos são enviados por Deus para servirem aonde quer que a planta dos seus pés venha pisar. Então, a partir dessa reflexão introdutória, eu queria conversar com vocês sobre isso, sobre o testemunho da fé, o testemunho público da fé que Deus nos chama a realizarmos aonde quer que nós estivermos. A primeira coisa que eu quero conversar com vocês é que Deus cuida dos seus filhos de forma especial. A partir do verso 17 do capítulo 5 aqui de Atos, nós vemos o quê? Se eu anunciei aqui alguns minutos atrás o que estava acontecendo aqui na história anterior, na perícope anterior, do verso 12 ao verso 16. E aí, a partir então do verso 17, nós vemos que o Sinédrio de novo se reúne e de novo se revolta com a desobediência apostólica em relação à ordem que o Sinédrio tinha dado para os apóstolos no capítulo 4. Qual era a ordem que o Sinédrio tinha dado aos apóstolos? Que eles não poderiam mais falar publicamente de Jesus. Para quem não sabe, para quem não estava aqui acompanhando as nossas exposições, o Sinédrio era a suprema corte do judaísmo do primeiro século. O Sinédrio era composto em torno de 71 membros e ele era presidido pela figura do sumo sacerdote. Aqui no contexto da igreja primitiva, nós sabemos que existiam dois sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Nós sabemos que Roma restringe o poder do Sinédrio, porque antes da dominação romana, o Sinédrio, meus caros, tinha poder até de decidir se uma pessoa iria viver ou não. Por isso que na história dos evangelhos sinóticos, quando o Sinédrio se reúne e de uma forma perversa conspira para tirar a vida de Jesus, eles têm que ir até quem? Até Pilatos. Porque o poder do Sinédrio estava restrito aqui. E aí, nós sabemos o quê? Que a maior parte dos sinédrios era composta por quem? Pelos saduceus. Foram os saduceus que, na narrativa dos evangelhos sinóticos, mais do que os fariseus, mas os saduceus, que a todo momento estavam impedindo Jesus de realizar a sua missão, a sua obra messiânica. E são esses mesmos, esse grupo político e religioso do judaísmo do primeiro século, que vai tentar impedir a todo momento aqui na história de Atos a continuidade da obra de Jesus por meio dos seus discípulos. Mas é interessante porque esse Sinédrio, o Supremo Tribunal Federal, vamos dizer assim, fazendo uma parada, e o nosso também é horroroso, mas enfim, não vou entrar nos méritos aqui, misericórdia, tem cada um ali, tem um ali que se a CAPES, meus queridos, fosse analisar o currículo dele, o cara só tem graduação e tomou pau para 2, 3 provas de juiz, para ser juiz. Só no Brasil que tem isso. Na Suprema Corte, um cara que só tem graduação. Você vai na Suprema Corte americana, é os tops de Harvard e de outras instituições. No Brasil, não, é indicação política. Mas, enfim, nos Estados Unidos também mas são os melhores. Enfim, mas se a CAPES tivesse o mesmo critério com os professores universitários, no meu caso, ela valorizava mais os professores. A gente tem que fazer doutorado, pós-doutorado, enfim.
com os professores de uma forma geral. Mas, meus caros, esse Supremo Tribunal Federal, ou esse Supremo Tribunal do Judaísmo do primeiro século, ele estava tentando a todo momento impedir o quê? Impedir os discípulos de darem sequência àquilo que Cristo começou. E Atos mostra o quê? Como a igreja agora vai se reunir e vai viver em cima daquilo que Cristo inaugurou. O que Cristo inaugurou? O reino de Deus. Cristo veio anunciar, veio falar sobre o reino de Deus. É claro que o reino de Deus engloba várias questões, né? E aí, então, de novo, o Sinédrio conspira contra a vida dos discípulos. Envia lá, né, a sua guarda, e a guarda do Sinédrio, mais uma vez, prende os discípulos. Confere aí na sua Bíblia, a partir do verso 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita ou o grupo dos saduceus, tomaram-se de inveja. Tomaram-se de inveja por quê? Porque os discípulos estavam o quê? Anunciando o evangelho, libertando as pessoas de um falso conhecimento que elas supostamente teriam de Deus, porque a mensagem do evangelho é muito clara. Você só conhece a Deus olhando o rosto humano de Deus, que é Jesus Cristo. Não há outro caminho para o ser humano se relacionar com Deus, se não passar pelo caminho da cruz do evangelho de Cristo. E os discípulos estavam falando isso, né? Os discípulos estavam curando homens, né, pessoas que estavam enfermas há anos. Os discípulos estavam libertando as pessoas da dominação, da possessão demoníaca, das trevas. Os discípulos estavam realizando atos sobrenaturais. E eles estavam realizando isso porque Deus estava capacitando aquela igreja. E aí, o grupo dos saduceus, o Sinédrio, não era só composto também só de saduceus, mas tinha a aristocracia e os fariseus, se invejava daquilo que os discípulos estavam fazendo. Aquilo que os discípulos estavam fazendo não eram meramente obras humanas. Os discípulos estavam fazendo coisas relacionadas ao reino de Deus. E eles se reuniram então o Sinédrio e mais uma vez mandaram que Pedro e os discípulos fossem levados ao cárcere. Só que na história, eles não esperavam que o anjo do Senhor, enviado pelo próprio Deus, pela própria Trindade, viesse a libertar os discípulos de uma forma sobrenatural. E é interessante, meus caros, que essa história aqui traz a nossa compreensão de fato que Deus cuida dos seus filhos, que Deus não desampara os seus filhos. Deus, por meio de uma ação sobrenatural, envia seu anjo e o anjo retira ali os discípulos do cárcere. E o anjo dá uma direção para os discípulos e fala o quê? Continue a falar da palavra da vida, ou continue a falar da palavra da salvação, da palavra do evangelho. Meus caros, o mesmo Deus de Pedro, de Tiago, de João, de Paulo, é o nosso Deus. Deus não te desampara. Deus não me desampara. Se Deus está nos enviando ao mundo para testemunharmos o Evangelho de Jesus Cristo numa sociedade relativista, numa sociedade hedonista, numa sociedade onde que outros valores são cultivados e os valores da tradição judaico-cristã são rejeitados, Ele vai te capacitar a dar esse testemunho. Deus cuida da sua vida. Aqui nós vemos o cuidado especial de Deus para com os discípulos, Ele libertando de uma forma sobrenatural aqueles homens que estavam presos, né, da prisão. Mas nós também podemos olhar para a nossa vida e ver o cuidado sobrenatural de Deus em diversas fases da nossa existência. A salvação é isso, irmãos. Entre outras palavras, Deus nos libertou do cárcere do pecado. Entre outras palavras, Deus nos libertou de nós mesmos. Deus nos libertou em Jesus de recebermos a ira do Pai. Isso é sobrenatural. E Deus nos salvou para que nós pudéssemos o quê? Falar desse amor no mundo, falar dessa beleza no mundo. E é interessante porque os discípulos então vão lá e mais uma vez desobedecem o que? A ordem que o Sinédrio tinha dado para eles. Eles continuaram a pregar o Evangelho de Jesus Cristo.
eles continuaram a ter um coração cativo e obediente à mensagem de Cristo. É dessa forma que um discípulo e uma discípula de Jesus deve se portar. O que deve nortear a sua vida não é a ideologia X ou Y política, mas é o Evangelho de Jesus Cristo. No primeiro lugar. É isso aqui que traz, de fato, a mudança que a humanidade precisa. E é interessante porque, nós estamos vendo ali o Sinédrio em descrédito com aquela sociedade, e o grupo de Jesus, Atos falam que esses que vão testemunhar a fé em Jesus, no primeiro momento, são chamados como aqueles que estavam no caminho. Esses que são chamados que estavam no caminho, que depois vão ser reconhecidos como seguidores de Jesus, começaram a ganhar crédito ali naquela sociedade, porque o que eles estavam falando era uma mensagem até então que eles não tinham, aquela comunidade, aquela sociedade não tinha ouvido, da singularidade da graça. Deus veio até nós. A mensagem do Evangelho ela é tão subversiva em todos os significados que isso pode trazer, espiritual, teológico, político, filosófico, enfim, porque ela mostra o quê? Não é o homem que vai até Deus, é Deus que veio até nós. O caminho da humilhação proporcionado por Jesus Cristo mostra o quê? Que Deus quis ser homem, e Deus se fez homem, habitou no meio de homens, para mostrar para a humanidade o caminho que ela precisava seguir para se aproximar de Deus. Qual é esse caminho? É o caminho do Evangelho. Só que o Sinédrio não entendia isso, o Sinédrio não reconhecia isso, porque automaticamente, se o Sinédrio reconhecesse aquilo que os discípulos estavam falando, ele estava assinando o quê? Um atestado de óbito, o Sinédrio estava dando um tiro no próprio pé. Em outras palavras, se o Sinédrio reconhecesse a mensagem apostólica, eles deveriam, o que eles iriam dizer? Olha, que tudo aquilo que a gente estava ensinando até então estava equivocado, estava errado. E jamais o Sinédrio queria perder o poder, o prestígio, o reconhecimento, o poder político ali dentro do judaísmo do primeiro século. E o que eu tenho a chamar a você a refletir comigo, você tem sido obediente à palavra do Senhor? Da mesma forma que Pedro, os discípulos e outros homens e mulheres de Deus ao longo da história, do povo de Deus, obedeceram à palavra de Deus, você tem obedecido? Será que se Deus te enviar publicamente diante das autoridades para testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo, será que você vai ser obediente? Podemos falar uma coisa mais simples, será que dentro da sua casa, você tem sido obediente à palavra do Senhor? No seu ambiente de trabalho? No seu ciclo de relacionamento? Meus queridos, tudo isso tem a ver com testemunho. Às vezes tem irmãos e irmãs que acham que para testemunhar o Evangelho precisam daqueles atos sobrenaturais de Deus, estar numa praça, todo mundo reunido e falar. Isso pode acontecer, mas você testemunha a sua fé dia a dia, onde quer que você estiver. Onde quer que a planta do seu pé venha pisar, você está testemunhando Cristo. No seu testemunho diário, alguma coisa você vai testemunhar. No seu testemunho diário, você tem sido obediente a Deus? Você tem sido obediente à palavra de Deus? Isso é fundamental, porque muitos querem construir um relacionamento com Jesus, mas não querem passar pela palavra de Jesus. Aí que cria uma espiritualidade esquizofrênica. Porque eu só sei de Jesus a partir do testemunho apostólico. Foram os apóstolos que registraram o que eu ensino de Jesus. Aí alguns então falam assim, não, a gente tem que ficar com Jesus e esquecer Paulo. Um outro problema, porque os autores que vão registrar os evangelhos, 2 principalmente, têm influência da teologia paulina, do ensino paulino. E os escritos de Paulo são anteriores aos escritos dos evangelhos. Então não se tinha essa dicotomia ali no seio das comunidades primitivas. Ou Cristo era o Senhor da sua existência e você testemunhava isso de fato, cada um do seu jeito, cada um com o seu conhecimento, Deus respeitando a limitação de cada um e capacitando cada um a testemunhar segundo a vontade de Deus, ou você não seguiu o Evangelho.
Não negocie a sua fé por um prato de lentilha. Não abra mão do Evangelho de Jesus Cristo por nada. Hoje, o que nós temos visto, principalmente por esse binarismo que o nosso país se encontra, por essa polarização que se encontra no nosso país, que foi gerada pela classe política, pessoas abraçando pensamentos de centro, esquerda, direita, do céu, da terra, não importa, né? E negociando o Evangelho. Meus caros, isso é um problema. Nós não podemos abraçar uma teoria política, seja ela qual for, e rebaixar o Evangelho ou acoplar o Evangelho a essa teoria. Isso que gerou desespero no maior teólogo do século XX, Karl Barth, vendo o surgimento do nazismo na Alemanha e vendo os seus professores, os seus principais professores, assinando a carta em favor do Hitler. Karl Barth, que era um teólogo liberal, ao ver isso, ele entra em crise. Falou, não, eu não posso seguir isso que eu estou aprendendo dos meus professores, não. Olha o que eles estão fazendo aqui. Por quê? Não é Hitler que é o Senhor. Não é o partido Y, X ou a teoria política que é o Senhor. É Jesus Cristo. Isso que impulsionou, e Karl Barth é professor de quem? Dietrich Bonhoeffer. Isso que impulsionou Bonhoeffer a fazer o que ele fez também. Então, meus caros, guardem isso. Não abra mão da sua fé. Não abra mão do seu testemunho. Lembre-se que quem coloca as palavras na sua boca, lembre-se que quem te capacita a testemunhar a sua fé publicamente é o Espírito Santo de Deus. Em toda a história de Atos, nós vemos o quê? A igreja agindo sempre na dependência de quem? Do Espírito Santo. Seja obediente à palavra de Deus. Por mais sinistra que possa ser o momento da sua vida, por mais sinistro, por mais cabuloso, não importa, meus caros. Eu não estou querendo relativizar a dor de ninguém, a dificuldade de ninguém, nada disso, né? Chega de legalismo, extremismo, enfim. Mas guarde isso no seu coração, seja fiel à palavra de Deus, tenha convicção disso. Porque, segundo eu já falei aqui e repito, a primeira carta de João diz o quê? Que discípulo de Jesus, ou quem ama de fato Jesus, é quem segue a sua palavra. Porque é a palavra de Jesus que alimenta o quê? A nossa existência. Testemunhe a sua fé. Testemunhe de forma amorosa e respeitosa aquilo que você acredita. Lembra lá de 1 Pedro 3,15. Estejam sempre prontos para o quê? Para dar razão quando vocês forem questionados, né? Para explicar aquilo que vocês acreditam quando vocês forem questionados. Não é que você precisa fazer um curso de teologia, filosofia, não é isso. Mas você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa falar do Deus que te salvou. E parece que hoje, de uma forma geral, os muçulmanos entenderam isso mais do que muitos evangélicos ou muitos cristãos. É claro que a obra de Deus não depende de nós, depende de Deus, mas Deus nos capacita e nos usa para testemunhar o que? A graça redentiva de Deus. Deus é soberano, Deus ele age independente da igreja, mas ele chama a igreja, né, para, no mundo, militar pela causa do Evangelho, já dizia Calvino. Então guarde isso bem claro, tatuado no seu coração, peça para que o Espírito Santo tatue isso. Eu preciso ser obediente à palavra de Deus. Eu preciso acreditar que essa história que está sendo narrada aqui é a minha história. É a minha história de vida e a minha história enquanto um povo, o povo de Deus. Você faz parte, e eu, e outros e outras, do povo de Deus. Guarde isso no seu coração. Dito isso, então, nós vemos o quê? Que os discípulos, né, foram totalmente obedientes àquilo que o anjo tinha lhes dito e àquilo que desde então o próprio Evangelho, o próprio Cristo já tinha falado com eles, que o próprio Cristo, né, se a gente pegar a grande comissão do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, o próprio Cristo fala o quê? Olha, ide por todo mundo e fazer o quê? Discípulos. A tradução correta é indo, né? Então, eles estão sendo obedientes à palavra de quem? Do Mestre. Que o seu coração possa ser um coração quebrantado e obediente ao Espírito de Deus. É isso que é ser um homem ou mulher espiritual.
né? Seja obediente ao ensino de Cristo. A segunda coisa que eu quero então refletir, se nós vimos aqui que Deus ele tem um cuidado especial para com a vida do ser humano, principalmente com aqueles que são filhos dele, e filhos de Deus é todos aqueles que reconheceram, segundo o capítulo 1 do Evangelho de João, todos aqueles que reconheceram que Jesus veio, né, para que os seus pecados possam ser perdoados, para que você possa de fato ter alcançado, agraciado pela salvação. Então filhos de Deus são essas pessoas. E a gente vê que uma das características do próprio Deus, um dos atributos do próprio Deus é a fidelidade, algo que vai estar bem presente na literatura dos Salmos, né? E que está presente aqui nessa história. Nós vemos agora então que o nosso testemunho, ele deve ser baseado em quê? Na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Se nós pegarmos aqui a partir do verso 23, confere aí na sua Bíblia. Olha só o que essa história tem a nos ensinar. Dizendo: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança e as sentinelas, nos seus postos junto às portas. Mas, abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Então, olha o poder de Deus de forma sobrenatural sendo manifesta aqui nessa história. 24. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. 25. Neste interim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhesse no cárcere estão no templo ensinando ao povo. Olha que interessante. Olha que como essa história aqui mostra para a gente a questão de que, de fato, os discípulos acreditaram naquilo que eles receberam de Jesus, o Evangelho. John Stott, certa vez, conversando com ateus, com críticos à confiabilidade da narrativa dos textos do Novo Testamento, e ele conversando, enfim, depois dessa conversa se transformou num livro e tal, ele falava o quê? Que as pessoas começaram a questionar a confiabilidade da mensagem do Novo Testamento, ou a confiabilidade da mensagem bíblica, né? Porque as pessoas achavam que os discípulos tinham inventado a história da ressurreição, que os discípulos foram lá, retiraram Jesus da cruz e esconderam o corpo de Jesus. Vocês podem estar rindo aí, mas existem essas teorias mesmo, tá? Dentro do estudo da teologia, da filosofia da religião, das ciências das religiões, principalmente no início do século, no século XIX e no início do século XX, se tinha essa crença mesmo. Ou que os discípulos tomaram algo que gerou neles um efeito alucinógeno, e a partir disso, então, eles começaram a escrever essas histórias, enfim. Mas John Stott, então, debatendo, ele falou: olha, os discípulos poderiam ser todos, menos pessoas fraudárias. O que ele queria dizer com isso? Que os discípulos não eram pessoas mentirosas, porque por causa disso aqui, eles deram suas vidas. Então, o Sinédrio não iria impedir os discípulos de realizarem a sua missão. Pelo contrário, nós vamos ver aqui que o que Pedro vai virar, para o Sinédrio, vai falar o quê? É importante que nós obedeçamos a Deus do que aos homens. Gente, são essas histórias aqui que vão impulsionar homens e mulheres de Deus na história que vão se levantar contra sistemas que representam o anticristo na história. Contra sistemas que rebaixam a humanidade do ser humano a tal ponto, que esse ser humano, que é um reflexo da imagem e da semelhança de Deus, se encontra totalmente desumanizado. São essas histórias que impulsionam Martin Luther King, são essas histórias que impulsionou Bonhoeffer, são essas histórias que vão impulsionar William Wilberforce, são essas histórias que vão impulsionar os pais da igreja, que dentro da estrutura do Império Romano, percebendo que os pobres não eram cuidados por ninguém, eram completamente marginalizados, e aí que surge a ideia de abrigo, vão acolher os pobres dentro das suas casas, as mulheres que eram vistas como seres sem almas e inferiores. A igreja primitiva, então, acolhe as mulheres e, por causa disso, vão ser perseguidos. Olha como é que a mensagem do Evangelho ela é subversiva. Nós devemos obedecer, no primeiro lugar, a Deus. Não ao pensamento X ou Y, mas à palavra de Deus. O nosso compromisso, no primeiro lugar, é com o Evangelho.
Isso não significa que eu estou aqui falando de anarquia, pelo contrário, nada disso. Até porque Paulo nos dá orientação em Romano como é que nós devemos nos portar no Estado. Mas toda vez que o Estado construir leis injustas e sistemas que desumanizam o ser humano e os valores do Evangelho, nós somos chamados a nos levantar e nos colocar contra. Os discípulos aqui não obedeceram uma ordem do Sinédrio. E olha o que Pedro vira e fala para eles. Acompanhe aí na sua Bíblia, a partir do verso 26. Nisto, indo o capitão e os guardas, o Sinédrio tinha uma polícia, tá, gente? Então são esses aqui, o capitão e os guardas. Trouxeram, sem violência, provavelmente a polícia do Sinédrio, são parentes, eram composta pelos sacerdotes ali do templo de Jerusalém e por alguns levitas, tá? Então, olha só, confere aí de novo. Verso 26. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apredejados pelo povo, né? Então, a forma como eles vão prender agora os discípulos de novo, eles tomam todo o cuidado, porque a comunidade primitiva estava caindo na graça daquela sociedade. Olha só então, verso 27. Trouxeram-nos, apresentando-nos ao Sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis neste nome, no nome de Jesus. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus a quem vos matastes, pendurando no madeiro. Pedro dá o discurso real ali para o Sinédrio. O Sinédrio estava tentando atemorizar cada vez mais os discípulos. Mas o Espírito de Deus capacitou os discípulos a tal ponto que eles tinham plena convicção naquilo que eles estavam fazendo. E na mensagem que eles viram, aprenderam e foram impelidos a assinar que Cristo morreu e ressurgiu dos mortos. E mais, Pedro dá real: olha, Jesus morreu por causa de vocês. Vocês, Sinédrio, têm responsabilidade na morte de um homem justo. Porque quando a gente pega a história da condenação de Jesus, o Sinédrio ele fez tudo aquilo que a lei e a tradição oral não mandavam o Sinédrio a fazer. O julgamento foi todo errado. E aí Pedro vira e fala, né, esse sangue de um inocente está sobre vocês sim. Era para vocês reconhecerem que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas vocês não reconheceram isso. E a mensagem que eu tenho para falar para vocês é essa: nós seremos sim desobedientes à ordem que vocês nos dão de não pregar o Evangelho. Nós vamos pregar o Evangelho. É isso que Pedro está falando. E a mensagem do Evangelho é o quê? Que Cristo morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. E é só por causa disso que nós temos vida. Esse é o conteúdo da salvação. Esse é o conteúdo da mensagem das boas novas que Jesus veio a trazer à humanidade. O nosso compromisso, em primeiro lugar, deve ser com o Evangelho. Cristo veio trazer arrependimento e perdão para salvar a humanidade. É o que eu já falei e repito: não existe vida com Deus sem arrependimento e perdão. A mensagem do Evangelho traz para a gente algo muito claro. Precisamos arrepender dos nossos pecados e precisamos receber o quê? O perdão de Deus. Por isso que o Evangelho é algo sobrenatural. É muito fácil, meu irmão e minha irmã, muitas vezes a gente confundir moralismo com Evangelho. Principalmente hoje. Então as pessoas acham que um sinal da evidência que uma vida foi transformada é que ela parou de fumar. Não que fumar seja bom para a saúde, não é. Mas não é isso. Ou que ela parou de mandar pedra no vizinho dela, na velhinha que passa na rua.
Tem que parar mesmo. Mas o sinal básico da mudança de vida de um homem e de uma mulher é o caráter transformado pela mensagem redentiva de Jesus Cristo. É quando você percebe, né, que as motivações internas da vida do ser humano são completamente transformadas pelo Espírito Santo. E aí a pessoa agora ela passa a ter uma visão de mundo em conformidade com a visão de mundo que o reino de Deus nos chama a ter. É claro que outras coisas, como consequência dessa transformação, nós não vamos fazer, óbvio. Mas no primeiro ponto, o evangelho tem a ver com o quê? Com mudança de vida, mudança do seu interior, mudança da sua razão, da sua capacidade de pensar, mudança agora você não age com a sua liberdade de qualquer forma, você não faz qualquer coisa, tudo que você for fazer agora, você num primeiro momento consulta ao Senhor da história, ao Senhor da sua vida. Isso tem a ver com, de fato, o impacto da mensagem do evangelho na sua vida. Isso são sinais, entre outras coisas, como a fé, amor e esperança, de uma vida que foi redimida. Então, é essa mensagem que o Cristo nos chama a falar. É essa mensagem que Pedro estava ali naquela sociedade falando. Posteriormente, vocês podem ler a partir do capítulo 8, 9 de Atos, vai ser essa mesma mensagem que Pedro vai falar. E é por causa dessa mensagem que eles vão morrer. É por causa dessa mensagem que hoje muitos homens e mulheres de Deus estão presos. Muitos homens e mulheres de Deus têm a sua liberdade cerceada. Por quê? Porque acreditaram nisso aqui. Que Jesus morreu e ressuscitou. E que é essa mensagem de fato que muda a história. Que é essa mensagem de fato que traz beleza e sentido para a nossa existência. E olha só o que Pedro fala para a gente encerrar a nossa reflexão a partir do verso 31. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Em outras palavras, Pedro está fazendo aqui aquilo que a gente chama na cristologia, num estudo teológico a respeito da pessoa de Jesus, uma alta cristologia. Ele está mostrando aqui que Jesus foi exaltado pelo Pai, aquele que foi rejeitado pelo Sinédrio, aquele que foi rejeitado por grande parte da comunidade judaica do primeiro século, esse que morreu pregado no madeiro, que recebeu a morte mais violenta que o Império Romano poderia aplicar a uma pessoa, é esse que Deus escolheu. É esse que foi exaltado por Deus. E é esse que nos dá a salvação. E é esse que oferece agora para aqueles que são obedientes à sua palavra, o seu Espírito. Olha o que está no verso 32. Ora, nós somos testemunhas destes fatos. E bem assim, o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. O Espírito Santo só habita dentro, do coração de um homem e de uma mulher quando esse coração é transformado e alcançado pela graça de Jesus Cristo. Em outras palavras, Pedro está falando aqui da obra do Espírito, que nós, de uma forma breve, já expusemos aqui. O Espírito Santo é enviado pelo Filho, então, a habitar, a transformar o coração de homens e mulheres que acreditaram na obra do Filho e impulsiona essas pessoas agora que são transformadas a viverem as suas vidas em conformidade com o ensino de Jesus Cristo. E Pedro está falando que, olha, só aqueles que são obedientes à palavra de Jesus, as palavras de vida que o Evangelho tem a nos ensinar, só esses que recebem esse dom, esse carisma de serem habitados pelo Espírito Santo. Nós somos, em outras palavras, meu irmão, segundo aquilo que Paulo escreve na carta aos Coríntios, a partir do momento que o Espírito Santo habita dentro de nós, nós somos o quê? Um templo de Deus que se movimenta para mostrar o próprio Deus que está em nós no mundo. Por isso que o testemunho é importante. As pessoas, ao olhar para nós, não podem ver Deus de forma ofuscada. É claro que nós dependemos da capacitação do Espírito Santo. Mas, em outras palavras, é isso que Pedro está dizendo e é isso que Paulo vai dizer. O Espírito agora está dentro de nós.
nos capacitando a compreender Deus, a amar Jesus e a falar desse amor no mundo, na vida. Era essa mensagem, ou por causa dessa mensagem, que os discípulos foram presos. É por causa dessa mensagem que homens e mulheres de Deus irão perder a sua vida e perderam as suas vidas. É por causa dessa mensagem, né, que as pessoas muitas vezes vão deixar de conversar com você. É por causa dessa mensagem que, se você estiver num ambiente mais universitário, que você vai sofrer preconceito, dependendo da universidade que você estuda. Mas é por causa dessa mensagem que o ser humano tem vida. É por causa dessa mensagem que os nossos pecados foram perdoados. É por causa dessa mensagem que eu posso crer, por mais sinistra que possa estar o momento do nosso Brasil, que amanhã ainda o sol vai nascer, porque Deus nos dá garantias de que Ele é soberano e Ele conduz a história para o fim que Ele quer dar para a história. É por causa dessa mensagem que a vida se manifesta ainda onde a morte reina, né? Onde a feiura ela perpassa várias existências, a beleza perpassa de uma forma muito maior. É por causa dessa mensagem. É essa mensagem que nos restaurou e que nos salvou. Você, de fato, tem acreditado nessa mensagem? Será que Cristo realmente ele tem sido o dono do seu coração? Você tem dado testemunho disso? Que é fulcral para a espiritualidade cristã o testemunho. Tem irmãos e irmãs que acham que não precisam falar de nada de Jesus. Mas como assim? Eu tenho que falar do Evangelho. É claro que você não vai ser um chato. Não é isso que eu estou falando. Mas existem momentos que eu preciso abrir a boca e falar, meu querido, olha, você precisa da salvação. Em outros momentos eu dou testemunho com a minha vida, em outras questões, enfim. Mas eu preciso falar do Evangelho. Eu preciso anunciar. Pedro aqui não está anunciando? Será que a gente tem feito isso? Né? Será que, se eu tenho feito isso, eu tenho feito da forma como Deus me chama a fazer? Não sei, meu irmão. Mas peça para que o Espírito Santo de Deus te capacite para que você, de fato, possa testemunhar esse Evangelho onde quer que você estiver. Peça para que o Espírito Santo de Deus te guie no seu trabalho, na sua vida, com seus filhos, com seus pais, né? Para que você possa falar palavras de vida, palavras de amor, palavras que realmente proporcionam a redenção no ser humano. É por causa disso, então, que os discípulos vão ser presos, né? Segundo a tradição da igreja cristã, Pedro e João vão ser martirizados no final do Império de Nero, né? Segundo a tradição católica, a perseguição ela estava muito acirrada, muito forte em Roma. Pedro foge e no meio do caminho Deus se revela para Pedro. Eu já falei isso aqui, estou repetindo. E aí fala, mas Pedro, de novo você vai me negar? E segundo a tradição, né, Pedro volta para Roma e é martirizado por causa disso então. Mas independente dessa história, nós sabemos de fato que Pedro e João vão entregarem as suas vidas em amor ao Evangelho de Jesus Cristo. O que eu estou querendo dizer aqui, meus queridos, né, a gente não precisa passar por isso se não for a vontade de Deus. Se for, discute com Deus. Né? Mas entenda isso. Anuncie o seu Senhor onde você estiver. De forma amorosa, de forma equilibrada, ponderada. Né? Fale do amor que te salvou. As pessoas estão carecendo de direção. Eu sou professor de escola e de ensino médio e de faculdade, né? Eu vejo como a juventude hoje carece de um ideal, de uma utopia, de um sentido, de uma direção. Porque as ideologias, de uma forma geral, não vou entrar no mérito aqui, mas todas fracassaram. E o que nós temos para oferecer para essa próxima geração, para a geração atual que está aí, é o Evangelho de Jesus Cristo. E é esse Evangelho que muda a vida do ser humano. Que Deus, então, Ele tenha misericórdia das nossas vidas e nos abençoe na missão de testemunharmos que Jesus morreu e ressurgiu dos mortos para que a humanidade pudesse ter vida e vida em abundância. Vamos orar.
Glória a Deus, a gente vai partir para o nosso sacramento, a Santa Ceia. É um momento de contrição, onde que nós somos chamados a confessarmos os nossos pecados diante de Deus, mas é um momento também de graça, de alegria, de agradecermos a Deus por aquilo que Jesus fez por nós. Lembre-se sempre disso. Nós estávamos mortos. Deus nos alcançou e nos deu vida. Senhor, eis aqui o teu povo, Pai. Eis aqui a tua palavra que foi anunciada nessa manhã. Te pedimos, Pai, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, possa perdoar muitas vezes o nosso testemunho, que não é da forma como o Senhor queria que fosse. Que o Senhor possa perdoar a nossa falta de testemunho também. Nós te pedimos em nome de Jesus que o teu Espírito Santo nos capacite a entender a mensagem do Evangelho e a anunciar essa mensagem, Pai. Nós cremos na tua palavra, nós cremos na cruz de Cristo, Pai. Então, derrame a tua graça sobre a vida do teu povo aqui nessa manhã de forma especial, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus.